Daniel capítulo de número 10, quem encontrou, diga amém. Aleluia. Versículo 7 em diante. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Diga assim, só eu. Não está errado não, pode dizer, diga, só eu. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e eles fugiram para se esconder. Os homens que estavam com Daniel fizeram o que, gente? Fugiram para si. Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão. Por causa da visão, como foi que ele ficou, gente? É isso mesmo, como é que ele ficou? Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão. Mas aqui nesse versículo o texto já começa a dizer que a visão era grande. Como é que era a visão? E ele estava só. Quando a visão é grande, ficar só não é um problema, é só uma consequência. E é uma consequência que vale a pena pelo tamanho da envergadura da visão. Porque aqui a gente começa a ver que a visão é grande. Os homens ficam com medo porque a visão é grande, e ele fica sozinho porque a visão é. Guarde isso no seu coração. Agora olha o que vai acontecer com Daniel. E não restou força em mim, desfigurou-se a feição do meu rosto, e eu não retive força alguma. Você já viu alguém que perde assim? Parece que o sangue vai para o pé e a boca fica pálida. Alguém já viu essa cena? A pessoa fica pálida, como se não tivesse sangue circulando na face. É mais ou menos isso que está acontecendo com Daniel. Olha isso, desfigurou-se a feição do meu rosto, e eu não retive força alguma em mim. Deixa eu ver como é que está a versão aqui da igreja. Transmudou-se em mim a minha formosura. Ficou feio. Em desmaio, ou seja, ele estava sendo levado a um desmaio, e não retive força alguma. Literalmente é isso que ele está passando, a sensação de um desmaio, perdeu a força e vai cair. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, caí. Ou seja, ele caiu mesmo, foi para o chão. Caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Nessa versão aqui vai dizer, olha, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Perdi os sentidos. Então certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Eu vou ler aqui com vocês, ó. Em seguida esse episódio, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Olha para mim aqui, o que está rolando aqui? É ele tentando encontrar força para se levantar. Está fraco. Como é que Daniel está? Fraco, apavorado, cara de feio e fraco. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse tremendo sobre os meus joelhos e sobre as minhas mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, atenta às palavras que eu vou te dizer e levanta-te. Eu quero que você guarde isso, porque eu já estou começando a aplicar o texto, e de verdade no meu coração já botei o cronógrafo. Eu quero entregar esse recado em 20 minutos, diga amém. Não me irrita não, diga amém. Então preste atenção. Levanta-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Se pôs em pé tremendo, mas se pôs em? Apavorado, mas ficou em? Desesperado, mas ficou em? O joelho ainda batia, mas ficou em? O rosto ainda estava pálido, mas ficou em? A mão ainda estava suando, mas ficou em? Agora olha o que é interessante. A mão toca nele, a voz fala com ele, a mão toca nele,
Na minha narrativa, o texto é enfático em dizer que era um anjo. Diga comigo, um anjo. Um anjo tocou nele. Agora eu te digo, será que um anjo não teria força para erguê-lo do chão? Sim ou não? Sim ou não? Mas o anjo não levanta Daniel. O anjo manda que ele encontre forças e se levante. Então eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai gritar para esta pessoa. Camila, eu não sou muito de gritar não, eu vou te ensinar. Não, eu até sei, mas é que eu não gosto. Então tu veio no culto errado. E isso é impossível, porque não tem como você estar errado. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa. Então você vai conseguir fazer até o que comumente você não faz, ok? Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético, que traz uma resposta para o coração de alguém aqui nessa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para esta pessoa, mas vai falar gritando. Se a veia do pescoço, do teu pescoço não levantar, eu já não vou te respeitar. Coisa séria, irmão, botar para fora. Quando eu disser 3, você vai dizer para esta pessoa, aguenta a visão e levanta. Você vai gritar isso para ele ou para ela. Aguenta a visão e levanta. Aguenta a visão e levanta. Ah, Camila, mas é que eu tô com medo. Aguenta a visão e levanta. Ah, Camila, mas no fim eu fiquei sozinho. Aguenta a visão e levanta. Deus jamais vai mandar você fazer algo que Ele não vê em ti condições de fazer. Essa visão é para você. Ela é grande, ela é grande. E é por isso que te apavora, é por isso que te assusta. Quando você começou com o MEI. Você começou dentro da visão do microempreendedor. Agora você está tributando um valor que você diz, o imposto é muito alto, eu acho que eu vou quebrar. Será que é para eu fechar? O Senhor está dizendo, é noite de resposta. O culto ouça, noite de resposta. Eu estava ali sentado, Deus falou comigo, fala para ele que não vai fechar empresa nenhuma. Fala para ele que não vai mandar ninguém embora. É para ele aguentar a visão. A visão às vezes enfraquece o corpo. A visão às vezes abala o emocional. Mas quando a visão é de Deus, a gente treme, mas não arrega. Treme, mas não para. Treme, mas não desiste. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Prepara, porque eu vou, irmão, estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai dizer para essa pessoa, aguenta a visão e levanta. É 1, é 2, é 3, grita. Levanta, levanta, reage, vai para cima. Vambora. Senta dando glória. Senta dando aleluia. Dá um grito de vitória. Na batalha se esforçaram, na fraqueza tiraram força. Essa é uma característica de quem recebe de Deus uma visão. Capacidade de ver o limite sendo estendido quando você diz que não aguentava mais. Irmãos, só a visão de Deus é capaz de ampliar os seus limites. Uma visão humana te quebra, não te amplia. Uma visão humana te arrebenta, não te amplia. Mas uma visão de Deus te estica. Eu não vou mentir para você não, meu irmão, até te machuca. Porque tem gente que está aqui e está dizendo assim, Camila, se eu estou debaixo de uma visão de Deus, se eu estou debaixo de uma direção de Deus, eu não estou entendendo por que eu estou tão abalado emocionalmente. Irmãos, uma visão que não mexe com a tricotomia do seu ser ainda não é grande o suficiente. Você está abalado na tricotomia do seu ser. O que isso significa? Espírito, alma e corpo. Você pode estar debaixo de uma visão de Deus e pode estar tomando Rivotril ao mesmo tempo. Aí você diz, como é que vai acontecer se eu estou passando esse processo? O Senhor está dizendo que está em depressão, é você. Eu ainda estou no controle, eu estou resolvendo tudo, eu estou no controle de tudo. Não, eu tenho que dizer isso aqui, porque existem pessoas que estão utilizando algumas desculpas para tentar convencer Deus a passar a visão para outro. Só que eu não sei se você percebe que assim como Daniel, e eu vou ser muito objetiva na entrega disso daqui nessa noite, e por isso eu demorei com você na leitura do texto, para você já ficar contextualizado. Ah, Camila, quem é Daniel? Ah, Camila, meu irmão, se liga, recebe isso daqui.
Quer saber quem é Daniel? Chega em casa e vai ler o livro de Daniel. Quer que a gente pregue a Bíblia toda aqui? É isso mesmo. Ele era um homem experimentado. E Deus vai ampliar o nível de visão. Vou te dar um exemplo rapidinho para você entender. No começo, Deus dá para ele visões pessoais. Só que à medida que ele vai consagrando, se santificando, Deus vai vendo nele estrutura para receber coisas maiores. Então veja, primeiro ele começa com visões pessoais. Depois as visões vão se estendendo para visões nacionais, na geografia dele, na questão do reino e do palácio. E depois essas visões são globalizadas. O Senhor começa a compartilhar com ele o que vai fazer no mundo. Agora, veja na questão do tempo. Na questão do tempo, quem ainda está comigo? Completa, na questão do... Agora Deus vai trabalhar com ele numa esfera de tempo fora do tempo presente dele. Já é maravilhoso Deus se revelar no tempo presente. Primeiro Deus fala com ele de maneira pessoal. Deus entrega revelações pessoais. Depois Deus entrega revelações do reino, da geografia, aos reis em questão no tempo presente. E depois o Senhor se estende de maneira internacional, globalizada a Daniel. Isso já é apoteótico, isso é maravilhoso. Isso é mais longe do que muitos homens em toda a sua vida serão capazes de ver. Só que Deus vai um pouco mais além. Deus vai começar a compartilhar com Daniel, inclusive coisas que não pertencem ao tempo presente dele, coisas que não tem nada a ver com a realidade da vida que ele vai viver. Tanto é que ele mesmo fica um tanto quanto confuso acerca do que chamamos de a visão ou a revelação das 70 semanas de Daniel, que aponta para um final, para um episódio apocalíptico. E Daniel está lá na Babilônia. Nós estamos falando de um tempo muito anterior ao tempo que a gente está vivendo. E essa visão, ela é muito posterior ao tempo que Daniel está vivendo. E isso chega a deixar ele um tanto quanto desorientado naquela ocasião, porque ele quer entender qual é o papel dele e o que ele tem que fazer dentro daquela visão. Se é só escrever, se é só estudar, ou qual é a atitude que ele tem que tomar. E aí eu me lembro que o texto de Daniel vai terminar no seu livro com o Senhor dizendo para o próprio Daniel: tu, porém, não se preocupa com essas coisas. Estou usando minhas palavras. Tu, porém, vai até o fim. Por que Deus revelar tão antecipadamente as coisas que revelava a Daniel a nível de mundo e a nível de futuro? Primeiro, para que nós tivéssemos o compêndio de informações que temos agora, para ter base teológica para tudo que pregamos, para tudo que vivemos e para tudo que anunciamos acerca dos dias finais. Mas sobretudo, Deus poderia ter feito isso num tempo mais próximo, ou ter entregado isso a qualquer outra pessoa. Mas Ele vai fazer com Daniel, porque Daniel é a pessoa do tempo presente que acomoda nele uma visão de futuro. Ele está tão aberto para isso que Deus não compartilha com ele só aquilo que envolve as mãos dele. Deus não compartilha com ele só aquilo que envolve o trabalho dele. Deus não compartilha com ele aquilo que envolve somente as pernas dele. Deus vai compartilhar com ele coisas das quais o pé dele não vai entrar, a mão dele não vai tocar, coisas das quais o tempo da vida dele não vai compreender, mas vai compartilhar por uma questão de intimidade. 3 vezes ao dia esse homem orava e ele se consagrava. Então ele é a pessoa com quem Deus tem prazer naquele tempo de compartilhar o que está fazendo hoje, mas também de compartilhar aquilo que vai fazer no futuro. Daniel, homem muito amado, é a expressão que o anjo menciona quando encontra ele. Então perceba, revelações, visões estão diretamente ligadas ao nosso nível de intimidade com Deus. Existem coisas que Deus quer revelar para você, mas existem outras que, por causa do seu nível de intimidade com Ele, Ele vai te usar para se revelar a pessoas através de você. Isso dá a Deus prazer, essa comunicação, esse relacionamento. Então Daniel é esta pessoa, é uma pessoa que vive de acordo com alguém que comporta, que suporta. Daniel desenvolveu uma conduta devocional, uma conduta de relacionamento com Deus, que dá a Deus, abre aspas, possibilidade de acomodar nele coisas grandiosas. Agora, como é que ele se sente diante dessas coisas? Eu vou te mostrar muito antes do capítulo 10. Você vai ver isso no capítulo 9, vai ver isso no capítulo 7 e vai ver
ver isso no capítulo 8. O que eu vou ver, Camila? A transição espiritual de Daniel abalando o corpo físico dele. Vou te dar um exemplo. No início, Deus começa falando com ele por intermédio de sonhos. Vamos lá? Deus começa falando com ele por intermédio de... Então Deus vai pegar o estado de corpo dele, de carne, descansado sobre a cama, porém santificado por causa de uma vida devocional e de uma entrega devocional. Deus acessa Daniel no seu inconsciente e torna ele consciente daquilo que ele vai fazer. E quando ele acorda, ele não esquece, porque um corpo que repousa numa vida e numa prática devocional consegue discernir o que é da carne, o que é do espírito e o que é da emoção. Esta é a palavra de Deus, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Lembra? Que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela consegue organizar a tricotomia do seu ser, espírito, alma e corpo. Quando você está debaixo de uma palavra, você tem discernimento do que é espiritual, do que é emocional e do que é físico. Agora, por que a palavra de Deus no espírito governa sobre a alma e sobre o corpo? Ora, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E o que a palavra de Deus diz acerca de si própria? Que ela é viva, eficaz, útil, aprovada. Ela é poderosa para quebrar penhas, para destruir resistências espirituais e emocionais no coração. E ela também é habilitada para renovar o corpo na carne física. Por isso o autor da carta aos Hebreus é tão enfático quando ele fala de medulas, quando ele fala de divisão. Aí Salomão vai mostrar pra gente que o que a gente está falando aqui não é conversa fiada, não. Ele vai dizer assim, ó: se o teu espírito estiver de pé, ele levantará todo o teu corpo, mas se o teu espírito estiver abatido, quem pois o animará? O que Salomão está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó: se você der prioridade ao que é espiritual, o espiritual vai sustentar teu emocional e ele vai levantar o teu corpo quando tuas células não estiverem mais aguentando. Camila, não estou entendendo. Vou te dar uma chave de oração. A partir de hoje, quando tu estiver cansado, dobra o teu joelho para orar e diga assim: Senhor, eu subordino cada célula do meu corpo ao comando da tua palavra. E aí você vai liberar a palavra de Deus e você vai ver a palavra de Deus levantando até teu corpo físico. O nosso problema é achar que a palavra de Deus só serve para o que é espiritual, mas a palavra de Deus, ela é espiritual, mas ela é espiritual para trazer para o físico aquilo que a gente precisa. Por isso que a oração do Pai Nosso é assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, venha a nós, meu Deus, venha a nós. Levanta a mão para o céu para não esquecer mais disso. Diga: venha a nós, diga: venha a nós, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim bora abrir essa boca, assim na terra como é no... Ele está dizendo: se você invocar, vem do céu o que você precisa. Se você invocar, vem do céu o que sua alma procura. Se você invocar, vem do céu a saúde que teus ossos precisam. Invoque do céu vitamina D, invoque do céu vitamina E, invoque. E agora alguém vai tentar me ridicularizar, seja aqui ou pela internet. Ah, Camila, mas não precisa se cuidar com o médico. Precisa, mas quando a coisa está difícil e o remédio não responde mais, a quimioterapia não faz mais efeito, o Espírito de Deus me manda dizer: no céu tem plaqueta, no céu tem fator RH, no céu tem cálcio, no céu tem glóbulo branco, no céu tem imunidade, o céu corta veneno, o céu expulsa a morte, o céu tira a estafa, o céu cura do burnout, o céu tira da depressão, o céu reage à síndrome do pânico. Invoque do céu a palavra de Deus. Ela é viva. Grita comigo: ela é. Grita: ela é. Ela é viva. Quando você vê alguém aqui em cima, debaixo de poder,
Tenha certeza de uma coisa: não é esta pessoa que está usando a palavra, é a palavra que está usando essa pessoa. Ela é viva. Daniel sabia disso, se relacionava com Deus. Então ele tinha aquilo que ele precisava para receber de Deus, a estrutura para suportar aquilo que o próprio Deus lhe dava. Porque aquilo que Deus começou a entregar a Daniel começou a angustiar a sua vida emocional e a abalar o seu corpo físico. Os capítulos 7, 8, 9 e 10 de Daniel provam isso. Ocorre então que no começo Deus começa igual dose homeopática, vai por sonho, enquanto o corpo dele está em estado de repouso absoluto. Ele aparece em sonhos e começa a falar com ele em sonhos. Só que quando ele acordava, o abalo emocional daquilo que ele tinha visto era tão grande, que ele vai ter que pedir aqueles que trabalhavam com ele para dizer: olha, avisa para o rei que eu estou acamado. E o texto diz que ele ficava acamado por causa do peso das visões de Deus que ele recebia. Segunda característica: Deus lhe dava as visões, mas não lhe dava o plano completo. Por isso, quando ele recobrava a força física, ele não ia orar, ele ia para a biblioteca do palácio estudar. Porque ele tinha uma parte da compreensão do que Deus dava, mas a outra parte ele precisava estudar. Porque vida espiritual não te afasta de conhecimento, te aproxima. Então ele ia para lá estudar, para compreender o restante das coisas que na visão ele sabia que era dele, mas ele não compreendia. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Você quer poder de Deus, mas não lê a Bíblia, cara, não dá. Você está com essa mania de nunca saber se é Deus ou se é o diabo que está falando com você, porque você não discerne a voz de Deus. E por que não discerne a voz de Deus? Rapaz, eu fico impressionada com gente que começa a conversa comigo, dizendo assim: eu estou ouvindo um negócio, mas não sei se é Deus ou se é o diabo, como se a voz deles fossem semelhantes. Salmo de número 29: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. Aí Davi começa a falar da voz de Deus. Ele diz assim, ó: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas, e no seu templo cada um diz glória. Como é que uma voz dessa se compara à voz da cabeça? Como é que uma voz dessa se compara à voz do diabo? Como é que uma voz dessa se confunde na língua de um falso profeta? Oh meu Deus, Deus está dizendo: se falasse comigo no quarto, não ficava confuso na rua. Se falasse, ai irmãos, Deus está nos trazendo nessa noite para um tempo de intimidade. Você diz assim: Senhor, eu quero a visão do futuro, eu quero saber aonde eu vou estar em 2025. O preguiçoso que não quer desenvolver relacionamento com Deus, o outro que não lê a Bíblia nem tem intimidade com Deus, ele diz assim: o amanhã a Deus pertence. E aí eu te pergunto: o amanhã pertence a Deus e você pertence a quem? Porque eu pertenço a Deus, e quem pertence a Deus tem condições de saber o que vai acontecer amanhã, porque Deus não faz nada sem que antes revele aos seus santos profetas. Camila, o que você está dizendo? Não sou eu, é Deus dizendo: está confuso porque não fala comigo. Você já acorda com a cara no WhatsApp, está perturbado porque já acorda vendo televisão. Você está perturbado porque você vai primeiro ver a rede do Mark Zuckerberg. Volta a falar comigo que você vai entender o timbre da minha voz, você vai entender a visão que eu quero te revelar. A verdade é essa, irmão. A verdade é essa. Se um homem que se preparava não se sentia condicionado fisicamente nem emocionalmente para receber o que recebia, como é que ele aguentava receber? E por que Deus continuava dando? Porque o Espírito estava pronto. Vamos lá? O Espírito estava? O Espírito estava? Se o Espírito estiver pronto, vai tremendo, mas vai. Se o Espírito estiver pronto, vai parcelado, mas vai. Se o Espírito estiver pronto, vai pagar no último dia útil, mas vai pagar. Quando o Espírito está pronto,
pronto, vai fazer a terapia e não vai surtar nunca mais. Se o espírito está pronto, Deus vai usar o remédio. E alguém diz: esse laboratório não é bom. Meu irmão, pode ser bolinha de farinha. Se levantar e dizer: Senhor, eu te apresento esse remédio. Se o espírito estiver pronto, ele vai subordinar o corpo a fazer aquilo que precisa ser feito. Então por que Daniel aguentava? Mesmo não aguentando, porque o espírito dele estava. Aí Deus começa diluindo sonhos. Depois Deus começa com orações. Tinha momentos da vida de Daniel que ele estava com o joelho dobrado orando, e daqui a pouco, bum, caía com o rosto no chão. Porque Deus pegava ele orando. É Deus já trazendo ele para outro nível de espera. Vou te tocar no físico, não vou mais entrar no teu inconsciente, eu vou entrar aqui no físico. Só que entrava num momento reservado de oração. Agora, por que eu escolhi, não eu, mas o Espírito Santo nos impeliu ao capítulo 10? Porque no capítulo 10 o nível já é outro. Ele desenvolveu tanta intimidade, que agora Deus não espera ele orar para falar com ele. Deus não espera mais ele dormir para falar com ele. Ah, gente, isso me lembra. Sabe o que isso me lembra? A convivência original que Deus quer ter conosco desde o Éden. Isso é o que me lembra. Isso aqui é comunhão absoluta. É Deus não precisar marcar hora ou esperar na nossa agenda um tempo onde Ele possa se manifestar. Ah, eu nunca falei isso aqui não, mas Alphaville, Recalachomanaia Súria, Alphaville será um lugar aonde coisas esquisitas vão começar a acontecer no meio da rua, no mercado, no banco, na fila do caixa eletrônico, dentro do motorista de aplicativo, até na reunião empresarial. Deus vai pegar gente que tem tanta aliança com Ele, que Ele vai colocar na tua boca a visão que Ele te deu, e você não vai poder controlar. E é nessa hora que o Espírito Santo vai começar a selecionar quem está pronto para estar do teu lado, porque só vai ficar contigo quem aguenta a visão. Quem não aguentar a visão vai fugir, quem não aguentar a visão vai correr. Vai todo mundo dizer: você está maluco. Porque quando o mundo diz que é loucura, a palavra de Deus diz que é poder de Deus. Eu declaro que os últimos dias da igreja na terra, como disse o profeta Joel, serão dias de efusão do Espírito. Deus não vai marcar hora, vai ter culto em praça pública, vai ter gente orando, buscando, curando, libertando, sem hora marcada. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Eu vou te explicar a cena no campo físico. Sabe o que está rolando aqui agora? Daniel está andando com os homens, não sei se no palácio ou na rua. Mano, olha isso. Ele está andando com os caras. Quem sabe conversando uma coisa e outra. Está andando aqui, ó. Isso aqui, não sei o quê. Isso aqui, não sei o que lá. Tal decreto, tal sentença. Pererê, parará. Pão duro daqui a pouco. Daqui a pouco a visão abre. A gente gosta de efeito especial. Daqui a pouco a visão abre. E os homens que estavam com ele viram alguma coisa? Porque a visão é para ele. É por isso que eu digo que você vai aguentar. Deus sabe por que está te mostrando as coisas que está te mostrando. Sua carne está desesperada, seu emocional está apavorado, mas Deus te trouxe nessa noite para dizer: apronta o teu espírito, porque Ele vai levantar teu corpo inteiro. Ele vai levantar teu corpo inteiro por esses dias. Tu saberás que eu sou o Deus do espírito, da alma e do corpo. Aí ele perde as forças, porque ele vê a visão e o povo não fica com ele. Isso me lembra imediatamente a vida do apóstolo Paulo, quando encontra com Jesus através de um forte resplendor de luz. O texto diz que ele estava acompanhado de homens, né, soldados ali ao seu lado, e os homens que estavam com ele pararam espantados. E eu amo esse termo, pararam espantados. Olha para mim, se a tua vida, a tua conduta e o que Deus anda te mostrando ainda não assusta ninguém,
Você tem que abrir mais os seus olhos. Ai, eu vou liberar, eu vou falar algo aqui, hein? Meu Deus. Não é só você que vai ficar assustado com o que você está vendo não, tá? Deus vai te mostrar coisa que ainda vai assustar muita gente através da tua conduta. Meu Deus. Esse ano ainda haverá uma transição de nível espiritual para quem estiver alinhado a essa palavra. Não, você não me ouviu, eu vou falar de novo. Este ano ainda haverá uma transição espiritual. Teu ministério vai transicionar ainda esse ano. A unção que Deus te deu vai transicionar para um novo nível ainda este ano. Se tu tiveres coragem de se alinhar a esta palavra, ainda que tremendo, ainda que lutando contra a síndrome do pânico, ainda que passivo de algum tratamento químico, escute, eu repito, ainda este ano o Espírito Santo te transiciona. O Espírito Santo te transiciona para um nível ainda mais intenso e mais profundo de intimidade. Eu vou falar algo com quem está aqui agora e vou falar com quem está em casa. Você vive reclamando que está cansado, mas assim diz o Senhor: eu te visitarei por estes dias. Deus está falando com alguém e eu sei que a primeira pessoa já sou eu. Por estes dias eu vou te encher com tanta graça que tu vai ficar dias sem dormir e poderia até morrer, porque tem uma doença chamada insônia fatal. Mas o meu Espírito vai te transicionar para uma dimensão espiritual, aonde enquanto você ora eu te renovo, enquanto você ora eu te curo, enquanto você ora eu te dou projeto, enquanto você ora eu te restauro, enquanto você ora eu te dou resposta, enquanto você ora eu te dou direção. Buscar-me-eis e me achareis, e me achareis. Olha para essa pessoa ao teu lado aí agora e diga para ela: vai buscar Deus, vai buscar Deus, vai buscar Deus, vai jejuar para Deus, vai fazer voto com Deus, vai fazer propósito com Deus. E o que vai acontecer? Me achareis, me achareis. Tá pronto para me ver? Tá pronto para me ver? Tá pronto para me sentir? Tá pronto para ver as orações que você fez serem respondidas? Me acharei, me acharei. Gênesis capítulo de número 37. Quem encontrou, diga amém. Versículo 5 em diante. Gênesis 37, versículo 5 em diante. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: ouçam o sonho que tenho sonhado. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam diante do meu feixe. Então disseram seus irmãos: agora tu reinarás sobre nós, agora tu terás domínio sobre nós. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos dizendo: eu tive outro sonho, sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E quando contou a seu pai e a seus irmãos, seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é este que sonhaste? Agora vamos tua mãe, eu e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu. Vamos juntos? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu. Ele guardava este negócio no seu. Diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus aí. Ainda bem que eu vi. Oh, glória a Deus.
Glória a Deus. Gênesis capítulo 37 começa contando a história de Jacó e não de José. Então, na verdade, tudo que a gente vê escrito no capítulo 37 do livro do Gênesis deveria ter por objetivo lançar luz sobre a vida de Jacó, porque a narrativa do versículo 1 do capítulo 37 já começa dizendo assim, ó: esta pois é a história de Jacó. Quem está me ouvindo, completa aí, por favor. Esta pois é a história de... Só que logo depois de mencionar que a história é de Jacó, toda a narrativa textual só vem falando de José. Era José de 17 anos, quando apacentava os rebanhos do seu pai Jacó, junto com os filhos de Bila e de Zilpa, e pererê parará. E teve José um sonho, e ele sonhou e contou a seus irmãos, e os seus irmãos o odiavam ainda mais por causa do seu sonho e das suas palavras. Teve ele outro sonho, e só fica a narrativa ali no entorno de José. Mas na verdade o texto é claro e é categórico, dizendo que essa história não é de José, essa história é de Jacó. E a primeira aplicação do texto já mexe muito com a gente e já conta algo muito importante na nossa vida. Por mais que você seja o receptor das promessas mais importantes que Deus confiou a você e a sua casa, a história do cumprimento da promessa, ou seja, a realização daquilo que Deus disse que vai fazer na sua casa, não terá desdobramento se você não souber que Deus vai levantar coadjuvantes cujo refletor que ora estava em você vai passar para eles. Teve gente que ainda não entendeu, vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. A história pode ser sua, mas para que ela se desdobre, para que ela se realize, para que a execução dela comece a acontecer, e para aquilo que era espiritual se torne físico e concreto, você precisará aceitar um nível de revelação na vida de pessoas que estão à sua volta, que são às vezes inferiores a você. Não são tão crentes quanto você, não são tão inteligentes como você, não oram tanto quanto você, não caminharam com Deus tanto quanto você tem caminhado, mas elas são o modo operante de Deus. E se você não tiver humildade para reconhecer que para cumprir o que Ele te falou, Ele vai usar gente que nem era nascido quando te prometeu, você vai perder a oportunidade de discernir o acompanhamento daquilo que Deus está fazendo. Então, de cara, Deus já está dizendo para nós: seja mais humilde, compreenda que aquilo que Deus te confiou vai envolver segundos e terceiros, pessoas que não estão com você desde o início da sua jornada, mas que pertencem ao cumprimento das promessas que Deus fez a você. José é uma dessas pessoas, é um dos filhos de Jacó. Ele não estava no Val de Jaboque, ele não viu a escada que ligava o céu e a terra, ele não ouviu das promessas que Deus falara a Jacó, até por causa da sua idade. Mas quando chegou o tempo de cumpri-las, ele foi a pessoa que Deus sacou da aljava para acertar o alvo do cumprimento. Mas Jacó não está conseguindo discernir isso completamente, porque há um clima de ameaça dentro da casa da promessa. Está faltando um nível de discernimento, porque há tanta disputa, há tanto jogo de interesses no meio dessa família, que Jacó se sente na obrigação de mediar as tensões. E para isso ele vai criar um nível de blindagem naquilo que está acontecendo. Ele não vai incentivar os sonhos de José, mas ele vai guardar cada um deles no coração. O primeiro sonho é somente contado aos seus irmãos. O segundo sonho, ele viu o sol e a lua, e ele conta ao seu pai. E o seu pai tem o discernimento que se é sol e a lua, provavelmente é ele, a mãe e as estrelas são os irmãos. E quando ele percebe que os irmãos do coração se fecham, o coração dos irmãos, se fecham diante daquele sonho, ele se sente na obrigação de colocar um freio na continuidade daquilo. E aí o texto diz que Jacó repreende José na frente dos seus irmãos.
acaso agora viríamos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos o rosto em terra perante ti? Ninguém estava discernindo aquele sonho, mas aquele sonho, apesar de ter sido sonhado por José, ele era de fato uma revelação dada por Deus, e ele demonstrava que o sonho era de José, mas a realização cabia a todos. Se você analisar o sonho de José, você vai ver José sonhando e dizendo assim, ó: peço-vos, ouvi o sonho que tenho sonhado. Sonhei que os vossos feixes estavam de pé. Então ele não quebra nenhum princípio de hierarquia. Olha o que ele diz: no meu sonho vocês estavam de pé. Então a primogenitura, a descendência está sendo honrada, a fila está sendo respeitada. Aí ele diz assim: o último feixe a se erguer era o meu, mas quando ele se erguia, o de vocês se inclinava perante o meu. Significa que enquanto dos outros se levantavam ou estavam de pé, quem é que estava inclinado? O dele. Só que a hora dele também chegou. E isso é Deus mostrando pra gente que a hora de todo mundo que está na casa da promessa vai chegar. O problema é que a gente só foca em quem está de pé e em quem está inclinado, porque a gente só quer estar de pé e nunca quer estar inclinado. E eles não entenderam que na verdade o sonho era de José, mas ele começa contando o sonho dizendo assim, ó: eu sonhei que nós estávamos no campo, todos os feixes estavam no campo, o meu feixe e o feixe de vocês. O de vocês levantava primeiro, o meu levantava por último. Quando o de vocês estava de pé, o meu estava inclinado, mas quando o meu se ergueu, o de vocês se inclinaram perante o meu. Você sabe qual é a parte mais importante desse sonho? Não é quem está de pé e nem quem está inclinado. É quando José começa contando um sonho que Deus deu a ele e relata a narrativa no plural, dizendo: sonhei, eis que estávamos. Oh, alguém está entendendo? Agora você compreende porque Deus confia tamanha hierarquia, tamanho principado, tamanha governança, tamanha relevância para José. O sonho é dele, mas tem lugar para todo mundo. Ele não começa dizendo: eu tive um sonho e eu sonhei que eu estava. Não, ele diz: eu tive um sonho e nele nós estávamos. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Para quem são as realizações de Deus? Para quem é o cumprimento das promessas de Deus? Para aquele que na hora de relatar o que Deus falou, entende que começa nele, mas não termina nele, passa por nós. Levanta a mão direita o mais alto que você puder, coloca a esquerda na mesma altura, vai. No 3 você vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer assim, ó: nem eu nem você, somos nós. É 1, é 2, é 3, diga: nem eu nem você, somos nós. O sonho é meu, mas tem lugar para todo mundo, porque o sonho é uma revelação da vontade de Deus. Pergunta para alguém aí: tem lugar no teu sonho para mim? Essa casa bonita que você tem, imagina, é só você que mora? Ou de vez em quando pode fazer um churrasco lá e chamar a gente? Esse carro que você deseja ter, é só para fazer fita vindo para a igreja ou vai dar carona para quem mora perto? Eu sei que o sonho é seu, mas a pergunta é: tem lugar para mais gente? Porque Deus não vai confiar grandezas para quem só sonha com o próprio feixe. Então era isso que os irmãos de José tinham que se atentar. Mas a disputa era tão grande que eles só deram atenção para quem estava de pé e para quem estava inclinado. Olha para cá. Quando você vê Deus honrando um irmão, ainda que você ainda não tenha vivido uma honra equivalente ou superior, não se preocupe na hora da honra e na hora da realização sobre quem está de pé ou quem está inclinado. O mais importante num sonho é saber que a honra está vindo sobre a vida de um irmão. Eu tenho 3 irmãs e é tudo nosso. Tudo nosso. Camila, mas elas sabem que tem coisa que é sua? Sim. Você sabe que tem coisas que são só delas? Sim. Mas é coisa de irmão, é tudo nosso. Pega aqui meu carro, vou aí pegar teu carro. Tem cebola aí, pega um alho aqui. É tudo irmão. Hoje tem dinheiro para pagar a conta, amanhã quem tem é você. É tudo irmão. Cara, eu não estou bem hoje, quem não está bem é você. Vou aí te ajudar. Lava uma louça para mim, outro dia eu chego lá, lavo um banheiro para outra.
A gente não fica olhando qual banheiro é maior. A gente não olha qual carro é melhor. É tudo nosso. Está tudo no mesmo campo. Deus está dizendo que estamos deixando de desfrutar o privilégio da honra que Deus tem dado para que nós desfrutemos também através da vida dos nossos irmãos, porque na realização do cumprimento da promessa a gente só fica olhando para quem está de pé ou para quem está inclinado, quando na verdade deveríamos ver que enquanto for um irmão que está no campo, está inclinado, não é um problema. Enquanto for um irmão que está no campo, está passando por um momento de adversidade, não é um problema. E eles não compreenderam isso. Isso gerou uma situação desconfortável. E aí Jacó se sentiu na obrigação de diminuir a pressão daquela tensão, liberando essa palavra e dizendo: que é isso, menino? Que sonho é esse que você sonhou? Só que ele falou isso com a boca. No texto você leu comigo, diz que ele repreende ali, faz aquela fita educacional, mas ele guarda esse negócio aonde? Nós não temos dificuldade de guardar as coisas no coração. A gente guarda até o que não deve no coração. Nosso problema não é guardar no coração. O nosso problema tem sido guardar o coração. Jacó guardou mas não guardou o. E você está aqui nessa noite, Deus está falando comigo desde o início, através dos louvores e através da palavra. E o que Deus está dizendo para mim é: essa noite é noite de socorro. Coisas que você sempre deu muita importância, valor e gerou muita expectativa de que elas se cumprissem, você sente agora que tudo está para se perder, porque você não está discernindo a maneira como Deus tem se revelado no processo de cumprimento da promessa que Ele fez. Você não discerne que outras pessoas por um tempo protagonizem uma história que é sua. Não discerne por um tempo que até quem deveria te apoiar aparentemente te resiste por não compreender. E por fim, você mantém guardando no coração tudo que Deus te falou, mas está esquecendo de guardar o lugar do depósito, ou seja, o coração. E foi o que aconteceu com Jacó. E é daí para frente que a vida de Jacó desgringola de vez, enquanto a vida de José deslancha de vez. Mas não era para ser assim. E é sobre isso que eu vou fechar a narrativa nessa noite. Diga assim comigo: não era para ser assim. Tá fraco, diga: não era. Não era para ser assim. Um sonhador tem que discernir o sonho de outro. Alguém que recebeu uma promessa tem que perceber quando Deus usa alguém para cumprir aquilo que Ele falou. Jacó é um homem de experiência. Jacó não é um menino. Jacó é um senhor que viu escada ligando os céus e a terra, os anjos de Deus descendo e subindo nela. Ele é alguém que lutou com Deus e venceu por aquilo que ele queria. Rapaz, ele é alguém que consertou sua casa. Ele é um homem experimentado. E eu vou falar como Deus está me mandando nessa noite. Deus está dizendo para eu pregar essa mensagem, porque Ele não quer que homens e mulheres experimentados se comportem como se não discernissem absolutamente nada do que Deus está fazendo, só porque percebeu que o refletor saiu de cima da sua cabeça, só porque não percebe o porquê outras pessoas estão resistindo à temporada do cumprimento. Guardou no coração, mas não guardou o coração. Resultado: vai fazer velório sem corpo, vai enterrar caixão vazio. E aonde a gente vê isso? No capítulo 38. Olha o que vai acontecer ali. Você conhece a história de José? Se não conhece, presta atenção que eu vou resumir rapidão agora. Aleluia. Pega uma túnica, porque essa túnica de várias cores era um apontamento da predileção de Jacó, que apontava para o principado de Deus sobre a vida de José. Aí os irmãos, movidos de inveja, pegam a túnica, sujam no sangue de um animal e mandam um mensageiro apresentar aquela túnica suja de sangue para o seu pai Jacó. Por que eles mandaram um mensageiro? Porque eles não iam sustentar a narrativa mentirosa diante do pai.
Então eles precisavam encomendar alguém que não tivesse relação afetiva dentro daquele contexto para sustentar a história. Primeira coisa, não devemos permitir com que histórias se transformem sentenças sobre nós quando elas vêm da boca de quem não temos uma relação estreita. Camila, eu não entendi. Pare de dar crédito absoluto para gente que você mal conhece. Pare de dar crédito quase que absoluto para quem te viu uma única vez. Pare de dar atenção a toda voz que diz: assim diz o Senhor. Duas coisas me irritam. A primeira que me irrita é os falsos profetas ou os esquizofrênicos proféticos. Quem são os falsos? Os falsos profetas são os que fazem uso do nome de Deus quando Deus não disse nada, para poder retirar, extorquir, para poderem alimentar sua própria vaidade, seu próprio status. Essa raça é terrível, eu nem chamo de povo, mas tem uma outra que me aborrece tanto quanto eles, os ingênuos. Por quê? Os simples. Por quê? Porque só ouve a Deus falar na boca de qualquer um quem não conhece a voz de Deus em casa. Quem conhece a voz de Deus em casa não confunde ela na rua. Eu vou abrir um parênteses, leva isso para a tua vida e nunca mais você vai confundir a voz de Deus. Primeiro, quem ouve Deus em casa não confunde a voz de Deus na rua. Segundo, não há nada que Deus bote na boca de um profeta que de alguma maneira ele já não tenha falado comigo antes. É uma confirmação, é um relacionamento estreito. Pega uma túnica de várias cores que apontava o sinal do cumprimento das promessas de Deus, não só sobre a vida de José, mas sobre a vida de Jacó. Mas quem guarda no coração, mas não guarda o coração, fica vulnerável diante de qualquer mensagem. Fica vulnerável diante de qualquer recado. Fica vulnerável diante de qualquer fake news. Fica vulnerável diante de qualquer conversinha fiada. Com todo respeito, uma casa que tem a envergadura da promessa que Jacó tem, ele não pode acreditar em qualquer coisa que lhe mostram e não pode acreditar em qualquer coisa que lhe dizem. Me parece que Deus está nos alertando essa semana e Ele está dizendo: se respeite e respeite o tamanho daquilo que você carrega. Pare de acreditar em qualquer conversa fiada. Pare de abrir a porta para qualquer um que se diz profeta. Pare de gastar tempo da sua vida para ouvir qualquer mensagem. Pare de gastar tempo da sua vida para aceitar qualquer mensageiro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Isso me chateia. Isso me chateia. E o que me chateia? Um homem da envergadura de Jacó ficar impactado com a mensagem de um mensageiro, sabendo que José estava com seus irmãos. Faltou confronto na minha concepção. Estou avaliando de fora, ok? Para mim faltou confronto. Vem comigo. Imagina que você tem isso tudo de filho que ele tem, e o filho que sumiu ou que morreu ou que ele acha que perdeu está no meio dos outros filhos todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí vem um mensageiro, mostra uma túnica suja de sangue, e aí na hora você perde a estribeira. O que é isso? É o poder do impacto visual. O poder do impacto visual rouba de você o poder de argumentar o que está acontecendo. Toda vez que alguém quer confundir a mente de alguém, essa pessoa não só fala, ela tenta te mostrar, que é para poder confundir a sua mente. A concupiscência da carne está nos olhos. Está onde? Nada do que alguém fale tem um poder de comunicação mais rápido do que a sua visão. Então isso tudo, na verdade, é uma distração. Olhe para mim. Tudo que está se colocando diante de você por esses dias como uma realidade, Deus me trouxe nessa noite para dizer: é uma distração, argumente. É uma distração, isso é para tirar teu foco. Olha para o tamanho da tua casa, olha para o tamanho da palavra que você recebeu e pare de ficar impactado com aquilo que está acontecendo visualmente. É por isso que o Senhor não nos chamou para andar por vista. O Senhor nos chamou para andar por fé, porque a vista impacta o corpo, mas o ouvido edifica o espírito. E quem tem o espírito pronto levanta o corpo. Quem tem o espírito pronto argumenta. Quem tem o espírito pronto, disse Paulo, está preparado para argumentar qual é a razão da vossa fé.
aquilo que Satanás tem tentado mostrar de engodo, de mentira, de falência, de violência, de dores, de estresse, de pânico, é para poder roubar de nós a fala da argumentação, é para poder roubar de nós o desejo de continuar buscando pela verdade. Mas hoje todo sofisma e espírito de mentira será desmascarado por estes dias. A mentira vai cair por terra pelo poder de quem tem a palavra. Argumente, confronte. Sabe o que eu penso? Sou eu que estou falando. Sabe o que eu penso? Eu penso que se eu tenho predileção e apontamento divino sobre a revelação do cumprimento de um filho meu, a ponto de eu dar a ele uma túnica, se me trazem a túnica manchada, eu não acato e nem declaro a sentença da morte dele. Se eu estiver mais fortalecida pelo que eu sei do que pelo que eu vejo, eu direi. Chama os irmãos. Quero falar com cada um, quem viu ele por último. E um pai sabe quando um filho mente. Um pai sabe quando a mão sua. Um pai sabe quando alguém gagueja. Eu não sei, irmão, tem um mistério nessa mensagem nessa noite. Deus está dizendo: eu vou botar você diante dos mentirosos e eles vão gaguejar. Não foi o que aconteceu com Jacó, mas é o que vai acontecer com você. Argumente. O que eu diria pela palavra, o que eu diria pela palavra é... Mas não foi isso que Deus me disse, não. Deus não me disse isso, não. Eu olharia o sangue, cheiraria. Rapaz, o homem é pastor. Eu duvido que ele não conhece o sangue do cheiro de bode. E eu duvido que ele não sabe que o sangue do cheiro de um animal é diferente do cheiro do sangue de um ser humano. Ele é homem do campo. Mas o poder do impacto visual rouba de você outras capacidades. Capacidades instintivas e naturais de identificar a verdade. Só que você está tão abalado, que rouba de você a capacidade de confrontar a mentira, de desfazer o estratagema. Aí você diz assim: Camila, mas isso não mudou nada para José. Irmão, de fato, pelo contrário, tudo isso promoveu o cumprimento da promessa na vida de José. Mas você leu comigo o capítulo 37, no versículo 1. A história não é de José, a história é de... E ele não deveria ter sido obrigado a, durante todos os anos em que José crescia e já estava governando sobre o Egito, a viver em estado de luto. E por que Jacó está em estado de luto enquanto José está no auge do cumprimento de uma promessa que dizia mais respeito ao pai do que ao filho? Isso não é justo. Aí você olha e pensa: era da vontade de Deus que assim fosse? E eu lhe respondo: não. Porque quando Deus te faz uma promessa, que Ele vai cumprir é certo, mas a maneira como você reage em decorrência da promessa não é com Deus, é com você. É você que tem que defender o que é seu. É você que tem que se mover em direção àquilo que você acredita. É você que tem que argumentar diante daquilo que não combina com o que Deus te falou. Por que eu estou dizendo isso? Porque José está no auge do cumprimento da palavra e da promessa. Mas e Jacó? Ele pega a túnica no dia que fazem esse estratagema infernal. Ele olha para a túnica e o mensageiro também tem medo dele. Por isso o mensageiro não chega dizendo: o menino morreu. Porque só tem uma pessoa com poder de sentenciar a maneira como você vai esperar uma promessa se cumprir. E não é quem vende, não é o mensageiro que mente, é você. Se vida e morte estão na língua, raciocine comigo. Se a palavra tivesse poder literal de matar imediatamente alguém, quem teria matado José? Quem mais o amava, porque foi a única pessoa que disse: certamente morreu. Ninguém disse isso, os irmãos não disseram isso, o mensageiro não disse isso. Então veja, Satanás cria o cenário e os inimigos, mas ele não tem o poder de invalidar algo que não é verdade. Então ele faz com que você invalide, porque o único interesse dele não é que todo mundo não acredite, é só que você não acredite mais. Então ele quer ver sair da sua boca a palavra da incredulidade. Ele quer ver sair da sua boca a palavra que dá sentença àquilo que ele tem esperado.
Então a única pessoa que, se tivesse poder na fala de matar imediatamente José, era aquela que justamente mais o amava, seu pai Jacó. Agora veja, o mensageiro não chega dizendo morreu, ele chega mostrando a túnica e pergunta: tu reconhece se essa é ou não a túnica do teu filho José? Ele não fala nem do sangue, ele fala da túnica. Olha a pergunta: reconhece se esta é ou não a túnica do teu filho José. Olha para mim, quando você estiver diante de pessoas que você não tem intimidade, que você não tem relação profunda, que você não tem entrosamento espiritual com elas, pare de abrir a boca mais do que deveria, só responda o que foi perguntado. Existem pessoas que só estão esperando sair da sua boca a sentença que só você tem o poder de dar para espalhar a notícia. Olha a pergunta, eu repito: reconhece se esta é ou não a túnica do teu filho José? O que ele deveria ter dito? Sim, é. O que aconteceu com ele? Eu estou inventando, gente? Ou o correto, o prudente, o mais sensato seria avaliar isso. Mas o impacto visual está abalando o que a gente ouviu. É sinal que os nossos olhos andam mais abertos do que os nossos ouvidos. Porque a fé não vem pelo que a gente vê, ela vem pelo que a gente... Mas se tem um ralo que esgota o que a gente ouve, é andar com o olho aberto, quando deveríamos estar andando de olho fechado, em fé, em voz, em palavra do que Deus falou. Mas não, e eu encerro aqui. O texto diz que ele pega a túnica e, desesperado pelo impacto de uma realidade mentirosa, porém visual, Deus está mandando dizer isso aqui para alguém. Não é porque você está vendo que é verdade. Meu Deus, se eu fosse você, entrava na quinta-feira de olho fechado e ouvido aberto. Meu Deus, meu Deus, Deus vai desenvolver em mim e em você essa semana. Eu gosto assim. Eu gosto quem toma na força, quem pega na marra. Eu gosto quem entende que reino de Deus não é por osmose, é por atitude. Então eu vou repetir para dar mais uma chance para os desligados. Você vai entrar nesta semana, nesta quinta-feira, desenvolvendo habilidades, capacidade que não vão depender de nada do que você está enxergando. Deus está dizendo: fecha os olhos e deixa eu ser os seus olhos, e eu vou te guiar pela minha voz. A mentira vai cair, a mentira vai cair. Feche a boca, feche os olhos essa semana. Diante do sangue, diante do engodo, feche os olhos e só responda o que foi pergunta. Olha pra mim. Para de usar a internet para explicar coisa que quem não gosta de você não vai fazer questão nenhuma de entender. Só responda o que foi perguntado. Não dê mais informações para quem você mal conhece. Reconhece se esta é ou não a túnica do seu filho José? Deveria ter dito: sim, conheço. O que houve? Interessante que eles não foram. Eles não programaram para dizer ao mensageiro assim: ó, diga que ele morreu. Não. Se você olhar o texto, os irmãos de José dizem assim ao mensageiro: manda essa túnica lá no meu pai e manda ele reconhecer se é ou não do filho José dele. Eu penso então que se Jacó tivesse o confrontado minimamente, tal mensageiro, quando ele dissesse assim: se assim fosse, reconhece se é ou não a túnica do teu filho José. E aí Jacó olhando dissesse: é, a túnica é dele. O que aconteceu? Eu já começo a ver esse mensageiro dizendo: é porque e é assim que alguns adversários vão ficar esses dias. É porque é que me mandaram vir aqui. Meu Deus, isso aqui é profético. Isso é profético. Meu Deus, isso aqui é profético. Só que o que Jacó fez?
declarou uma sentença, porque ele tinha as promessas guardadas no coração, mas não tinha guardado o coração. E qual é a orientação bíblica? Guarda o teu. Ele não diz guarda no teu, ele diz guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas que saltam para a vida. Então José guardou no, mas não guardou e na hora deu uma sentença que não tinha nada a ver. Olha ele, impactado visualmente. É do meu filho José, certamente uma besta fera o comeu. E viajou. Quando você começa a ser guiado mais pelo que vê do que pelo que Deus te disse, você não só narra uma sentença indevida, como ainda cria um cenário de desgraça. Certamente uma besta fera o comeu, foi despedaçado. Mano, Satanás quer trabalhar com a tua emoção, filho. O inimigo quer mexer no teu emocional, filha, porque ele sabe que contra o espírito que está em você ele não tem poder. Se tu reagir no espírito, ele desce. Se tu reagir no espírito, ele se subordina. Se tu reagir no... Camille, como é que é o espírito? O espírito não reage igual à emoção. A emoção é almática. A emoção grita, a emoção chora, a emoção diz, ai, foi despedaçado. Mas o espírito diz, lembra que tu tem palavra e a palavra não dizia isso. Confronta com a palavra. Qual foi a palavra que eu te entreguei? Traga no teu coração uma palavra que eu te disse. Mas emocionado, ele já cria um cenário de desgraça e diz, está despedaçado meu filho, certamente morreu. Aí ele diz assim, com choro hei de descer à sepultura, porque foi despedaçado meu filho José. E chorou, e passou a viver como se estivesse morto, porque ele diz, com choro hei de descer à sepultura. O que ele está dizendo? A partir de hoje eu estou de luto, e só saio desse luto depois que eu sair do corpo da minha morte. Passam-se os anos, e Deus está cumprindo tudo o que prometeu a Jacó através da vida de... Mas ele sabe, ele sente, porque ele deu uma sentença cedo demais para um mensageiro que ele mal conhecia. Aí você diz, Camila, e por que Deus então não foi lá? Deus falava tanto com Jacó também em sonho, ele teve tanta visão, né? Por que Deus não foi lá e falou, Jacó, meu filho, não temas, não sofra, José não está morto, José está vivo? Pelo que eu disse lá no início, e vou dizer de novo, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, e isso é garantia dele. Mas a maneira como você se comporta é problema seu. Então, se você se comportar como se Deus não tivesse cumprido o que te falou, isso não vai fazer Deus deixar de cumprir, mas vai fazer você sofrer até que você veja o que Deus fez. Aí eu te pergunto, poxa vida, Jacó precisava ter sofrido tanto? Depois que os anos se passaram, foi tanta amargura naqueles anos, não só por ter perdido José na sua imaginação, mas porque José não era só José, era aquele que ele imaginava que Deus ia usar para cumprir as promessas que fez a ele. Então perder a José não era só perder a José, mas era perder o meu relacionamento com Deus. Então é por isso que tem algumas coisas na nossa vida que estão doendo tanto, porque elas não apontam a perda de algo ou alguém, elas apontam a desconexão entre nós e Deus no processo. E é por isso que dói tanto. Então Jacó ficou amargurado, ao ponto que ele fez uma coisa, e só isso eu quero relatar para bem no capítulo 38. Quando os filhos perceberam que ele passou o período do luto e continuou de luto, levantaram-se para consolá-lo, e o texto diz que ele recusou. Essa dignidade profética eu amo. É quando não importa o quanto eu estou sofrendo, não há consolo que console uma perda que eu acho que tive com Deus. Então ele rejeita e continua sofrendo. Resumindo a história, o texto diz que José é governador de toda a terra do Egito. E assim como o inimigo usou impacto visual para fazer Jacó, trazer uma sentença cedo demais para sua casa, Deus vai usar a mesma estratégia através da vida de José, só que ao contrário. Para quê? Para reviver o espírito. Deus está dizendo, a estratégia que o inimigo usou para matar a tua alma é a mesma estratégia que eu uso para dizer que eu levanto a tua alma, que eu ressuscito o teu espírito, que eu ressuscito as tuas promessas. Camila, eu não entendi. O que você está dizendo? Vou falar rasgado.
pecado, o inimigo usou impacto visual para abalar o teu emocional, não foi? E assim fazer você se perder do rumo da fé. Deus está dizendo: eu trabalho com ouvidos, por isso você sofreu, porque eu quero que creia na minha palavra e não na tua realidade. Mas quando chegar a hora do basta, eu não vou mais falar, eu vou te mostrar. Quem está entendendo o que Deus está falando, faz a mão assim de concha para receber, porque Deus está dizendo: